O Catecismo da Igreja Católica, ele é um material importantíssimo para a vida espiritual, tá? Por quê? O que é o catecismo, né? Para que serve o catecismo? Por que a Igreja Católica ela teve a necessidade de construir o catecismo? O que é o catecismo? O catecismo é uma condensação da doutrina da Igreja. É uma espécie de abordagem sintética da doutrina da Igreja, tá? E, obviamente, se é uma síntese, e, obviamente, se é uma espécie de suma, de resumo, a doutrina da Igreja inteira não está presente no catecismo, né? O que é uma síntese? Só para a gente entender isso daí. A síntese ocorre quando você pega diversos pontos, você seleciona diversos pontos de um determinado limite e junta todos esses pontos num ponto só. É isso que é uma síntese, uma suma, um resumo. Então, é como se eu pegasse toda a doutrina da Igreja e resumisse num livro. Livro esse que a gente chama de catecismo. Agora, é óbvio que toda a doutrina da Igreja não caberia nesse número de páginas, né? Vou dar um exemplo bobo disso, né? As Sagradas Escrituras fazem parte da doutrina da Igreja. E as Sagradas Escrituras têm mais páginas do que o catecismo, né? Então, basta esse exemplo para você perceber que o catecismo, apesar dele ser uma condensação de toda a doutrina não cabe no catecismo. Isso significa dizer o seguinte, que não basta estudar o catecismo para ter uma vida cristã. Ou ainda, não basta estudar o catecismo para conhecer toda a doutrina cristã. Percebe? Porque a doutrina cristã ela é viva, né? Da onde está a doutrina cristã? Ela está na narrativa de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e essa narrativa está toda presente, né, no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é uma espécie de revelação divina a partir do Verbo encarnado. Você tem a doutrina da Igreja em todas as Sagradas Escrituras, juntando os outros livros, desde dos relatos dos grandes profetas, que é o Antigo Testamento. Você tem a doutrina cristã a partir da vida dos santos. Então, cada biografia de cada santo é um braço da doutrina cristã, né? Imaginem vocês que os santos são pessoas que imitam Cristo de uma maneira exemplar. Então, a imitação de Cristo também é uma doutrina cristã, também é da doutrina da Igreja, né? Outro aspecto da doutrina da Igreja é a tradição do magistério, né? A Igreja ela tem toda uma sabedoria e uma história própria, né, que vão decorrendo na realidade humana. Toda essa história também faz parte da doutrina da Igreja, né? Você tem o direito canônico, que é a parte judicial da Igreja, onde você tem ali todo o formalismo de lei dentro da Igreja, não é isso? Você tem a doutrina social da Igreja Católica. Olha, tudo isso que eu estou citando como exemplo faz parte da doutrina. Então, de tudo isso que eu estou dizendo, o catecismo é apenas um braço, é uma espécie de compêndio, uma espécie de resumão dessa doutrina. Agora, por mais que o catecismo não resuma toda a doutrina, o catecismo é essencial para a vida cristã. Não é à toa que o catecismo ele impõe um conjunto de sabedorias importantíssima para você adentrar a vida cristã. Todos vocês estão aqui tendo aula de catecismo por quê? Porque vocês querem pisar com mais firmeza na vida cristã. E o catecismo é uma maneira, um meio para se fazer isso. Sem o catecismo, a coisa fica muito complicada e muito difícil, tá? No entanto, o que é o catecismo, além de ser um resumão da doutrina cristã? O catecismo é mais ou menos a formalização da doutrina numa linguagem racional, ou seja, numa linguagem ordenada, de modo que, se você estudar e meditar profundamente o catecismo, a sua razão ela fica treinada para compreender a ordem interna da doutrina cristã. Então, você vai ter uma compreensão racional da doutrina cristã. Então, o catecismo, só para vocês terem uma ideia, ele é todo baseado na obra de Santo Tomás de Aquino. Principalmente esse amarelinho aqui, que foi forjado
após o Vaticano II. Ó. Olha que interessante. Eles pegaram toda a filosofia tomista, Santo Tomás de Aquino é o maior doutor da igreja, e, a partir da filosofia trazida por Santo Tomás, eles meio que ordenaram esse catecismo, esse amarelinho que está aqui em mãos. Ó. Existem outros catecismos, tá? A igreja foi criando vários catecismos durante a sua história, mas esse amarelinho aqui é um dos mais novos, ou seja, aquele que é representado pela filosofia ou pela ordem filosófica de Santo Tomás de Aquino. Tá? Ele foi organizado na época pelo Papa João Paulo II e teve como uma das cabeças pensantes do catecismo, da ordem dos livros, o nosso Papa emérito, o Ratzinger, o Bento XVI. Então, você veja que é um catecismo encabeçado por vários grandes intelectuais da Igreja, desde a sua origem, baseada na filosofia tomista, até nos grandes papas que a gente considera e a gente sabe que tem uma boa formação filosófica. Tá? No entanto, apesar do catecismo possuir essa formulação totalmente racional, que qualquer ser humano dotado de razão possa compreender, aliás, eu costumo brincar com os meus alunos, né? Uma pessoa que lê o catecismo, um ateu que lê o catecismo, da primeira página à última página, de maneira séria, ele deixa de ser ateu no mesmo instante. É impossível permanecer na descrença da existência divina se você ler de maneira séria o catecismo e meditar seriamente o catecismo. Porque o catecismo ele tem o poder de guiar a sua razão em direção não só à existência de Deus, mas uma vida cristã que aproxima todos nós de Deus. Tá?